Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Números capítulo 4. Antes de começar, queria pedir para você que está assistindo pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, você que está assistindo pela página do Face, segue a página, para vocês não perderem nenhum vídeo e seguirem comigo nessa jornada de leitura da Bíblia. Amém? Gente, nesse capítulo a gente vai falar sobre os deveres dos levitas no que diz respeito a transportar, a mover o tabernáculo. A gente vai mencionar qual era a função de cada uma das famílias dos filhos de Levi, os coatitas, gersonitas e os meraritas. Uma questão que a gente não pode deixar de mencionar aqui, que Deus é poderoso demais e com a sua mão forte ele tirou os israelitas do Egito. Então ele não precisou da ajuda deles, até porque isso era algo que eles não podiam nem fazer e nem ajudar Deus, certo? Então isso é uma questão de salvação. Nós não fazemos e nem podemos fazer nada para sermos salvos. Isso é dom de Deus. Ele nos enviou o seu Filho, que através de Jesus a gente pudesse ser salvo. Então nós tínhamos uma dívida com Deus. Nós não conseguíamos pagar essa dívida, então ele mesmo planejou e orquestrou todo o pagamento dela, né? Isso é tremendo demais. Então Deus salva os israelitas, tira eles do Egito. Mas agora eles estavam no deserto. Apesar deles estarem longe do Egito, o Egito ainda está dentro deles, está enraizado dentro dos israelitas, né? Está na mentalidade deles e eles precisam passar por esse processo de arrancar o Egito de dentro deles. Óbvio que Deus era poderoso demais para fazer isso, mas isso envolve processos e etapas que ele quer fazer junto com o homem, ele quer fazer junto com os israelitas, né? Não mais sozinho. Então Deus quer caminhar com o homem para ir se revelando a eles, né? Porque Deus não quer somente servos que o sirvam e que façam toda a vontade dele. Ele quer um relacionamento, ele quer filhos que, apesar de terem acesso a tudo ao seu redor, escolham ficar na presença dele e caminhar com ele. Isso é questão de santificação. Então, isso também equivale, né? Isso também se encaixa no que a gente está passando agora. Então, Deus é poderoso demais para nos santificar e nos levar direto para a terra prometida. Mas antes, ele quer que a gente passe, né? Não sozinhos, mas com ele, por esses processos de largar para trás todas as raízes do Egito, as raízes do mundo, para a gente se relacionar com ele, para a gente conhecer ele verdadeiramente. Por isso que aqui a gente vai ver os levitas trabalhando nessa tribo sacerdotal, a gente vai ver que todas as tribos elas exercem sua função, né? É um processo em que todos devem passar individualmente e coletivamente. Assim como Cristo é um com o Pai, aquele que vê o Filho também vê o Pai. Nós devemos ser testemunhas do Filho, afinal a gente é o corpo dele, nós somos a igreja dele. Então, Cristo, ele anda aqui na Terra, né, nos dias de hoje, através das nossas vidas. Nós somos os seus braços, suas pernas, e a gente deve retratar ele, a gente deve espelhar, a gente deve expressar a sua luz, e as pessoas devem olhar para nós e não ver mais nós, mas ver ele em nós. E a gente não alcança isso sozinho, porque é ele em nós, então nós devemos permitir que ele se mova em nós, que o Espírito comande as nossas vidas, não dando mais espaço para nós mesmos, não nos alimentando daquilo que a gente deseja, do que a gente quer, mas nos alimentando dele, da palavra e dando espaço, deixando o Espírito Santo livre para mover dentro de nós. Os filhos de Levi, a família deles, né, eram encarregados de transportar o tabernáculo, que é uma figura de Cristo, que representa e aponta para ele, nos dizendo que Deus habita entre os homens. Então, eles carregavam a tenda da consagração. Nós hoje somos os filhos de Levi, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós carregamos o tabernáculo, nós carregamos dentro de nós Cristo, nós somos o corpo dele, nós somos sua igreja e todos à nossa volta devem enxergar que nós carregamos ele dentro de nós. Isso não deve ficar escondido, mas deve se manifestar, a gente deve ser a expressão dele, né? A expansão desse tabernáculo que é Cristo, mostrando que Deus habita no meio do seu povo, que ele anda e ele se move através das nossas vidas. Então aqui nessa leitura a gente vai ver que há uma distinção entre os levitas e os sacerdotes. Somente os sacerdotes eram autorizados a mexer, a chegar perto das coisas sagradas e o resto só carregava. Mas hoje não tem mais essa diferença, não tem mais essa divisão. Todos nós podemos nos aproximar de Deus, podemos nos aproximar das coisas sagradas através do novo e vivo caminho que é Cristo. A gente não está mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então todo mundo tem acesso às coisas santíssimas. Sempre lembrando que aqui a gente está falando da lei. Amém? Vamos à leitura do capítulo então. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Fazei o recenseamento dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contareis os homens de 30 a 50 anos de idade, todos os que são aptos, para que sirvam na tenda da consagração.
Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da consagração, o cuidado das coisas santíssimas. Então aqui foi nos apresentado as características dos filhos de Coate, né? Quais eram as especificações para que as pessoas dentro dessa família fossem contadas nesse censo e qual era o serviço que estava sendo designado para elas. Então eles cuidariam das coisas santíssimas. Ao longo desse capítulo a gente vai perceber que cada uma das famílias dos filhos de Levi tinha uma função. Eles eram responsáveis por algo relacionado ao tabernáculo, e isso tem muito a ver com nós, a igreja. Cada um tem sua função no corpo, cada um faz uma coisa, cada um tem sua responsabilidade para que o corpo se mova e ande aqui na terra. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 7 a 12, diz assim: A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa ele subiu, senão que antes também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada um de nós tem uma função. Eu tenho que fazer uma coisa, você precisa fazer outra, outra pessoa precisa fazer outra. A gente não faz as mesmas coisas para realmente edificar, né, para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Depois, vocês podem ler também 1 Coríntios, capítulo 12, que vai falar sobre os dons espirituais, sobre um só corpo, mas vários membros, onde cada um exerce sua função e traz essa unidade e o bom funcionamento do corpo de Cristo. Amém? Quando partir o acampamento, Arão e seus filhos virão, abaixarão o véu protetor e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma coberta de peles de animais marinhos, sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe colocarão as varas. Sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, sobre ela porão os pratos, as colheres, as taças e os jarros para libação. O pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano vermelho, que será coberto com uma coberta de peles de animais marinhos, e lhe porão as varas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os vasos de azeite com que servem o candelabro. Envolverão o candelabro com todos os seus acessórios numa coberta de peles de animais marinhos e o porão sobre as varas. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul que será recoberto com uma coberta de peles de animais marinhos e lhe porão as varas. Também tomarão todos os utensílios usados no serviço do santuário e os envolverão num pano azul que será recoberto com uma coberta de peles de animais marinhos e os porão sobre as varas. Tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano roxo, sobre o qual porão todos os seus utensílios com que servem no altar. Os braseiros, os garfos, as pás e as bacias estenderão por cima uma coberta de peles de animais marinhos e lhe porão as varas. Depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para transportá-lo, mas sem tocar nas coisas santas, para que não morram. Os filhos de Coate transportarão essas coisas que estão na tenda da consagração. Então, nesses versículos, a gente vê que antes dos coatitas puderem carregar, né, transportar, relar nessas coisas, né, do tabernáculo, essas coisas santas do tabernáculo, os sacerdotes, Arão e seus filhos, eles primeiro tinham que embrulhar, empacotar todas essas coisas para que os filhos de Coate, ao se aproximarem dessas coisas santas, não morressem. Então a gente sabe que hoje essas coisas já não são mais necessárias, porque hoje a gente tem acesso livre ao Pai através do novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós. Nós não precisamos que outros se aproximem do Pai em nosso nome. Nós mesmos podemos conversar e nos relacionar com Ele. Amém? Eleazar, filho do sacerdote Arão, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta de cereais e o azeite da unção. Cuidará também do tabernáculo em geral e de tudo o que nele há, incluindo os objetos sagrados e os seus acessórios.
Então, todos esses aspectos representam Cristo, apontam para Ele. Ele é o tabernáculo que nos leva de volta para Deus, Ele é o caminho, o átrio, Ele é a verdade, o santo lugar e Ele é a vida, o santo dos santos. Então, Ele é o caminho que a gente deve percorrer para chegarmos ao Pai, para nos aproximarmos da glória de Deus. Eleazar, filho de Arão, ele tomava conta dessas coisas, sempre lembrando que isso é a lei, onde nem todos podiam se aproximar de Deus porque o véu ainda estava fechado. Somente aqueles que eram consagrados a Deus que podiam. Mas hoje o véu se rasgou e todos nós temos acesso a essas coisas. Isso é muito importante lembrar. Amém? Disse o Senhor a Moisés e Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja extirpada do meio dos levitas. Isto lhes fareis, para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Os coatitas, porém, não entrarão para ver as coisas santas, nem por um momento, para que não morram. Então, aqui no versículo 18, a gente leu, que não era para deixar a tribo, essa tribo dessas famílias, os coatitas, serem exterminados, destruídos do meio do povo, para que eles não se aproximassem dessas coisas e morressem. Se eles tocassem, ouvissem essas coisas santíssimas, eles morriam. Porque antes a lei condenava, a lei nos condenava, a lei mostrava todas as nossas falhas e os nossos pecados. E o que a gente recebia era a morte, porque o salário do pecado é a morte. A gente não tinha outra saída. Mas agora o sangue de Cristo nos encobriu. Agora Deus, ao nos olhar, Ele não vê mais nossos pecados, os nossos defeitos, mas Ele vê o sangue de Cristo em nós. Então nós não somos mais acusados. E a ira de Deus assim passa sobre as nossas cabeças e não mais recebemos a morte, porque Cristo se fez pecado por nós e morreu em nosso lugar. Então estamos debaixo dessa graça, a gente não pode receber a punição ao nos chegar perto das coisas santíssimas. Amém? Disse mais o Senhor a Moisés: faze um recenseamento dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, que forem aptos para a guerra e que farão o seu serviço na tenda da congregação. Será este o serviço das famílias dos gersonitas, suas funções e seus encargos. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta de peles de animais marinhos, que o recobre, a cortina da porta da tenda da congregação, as cortinas externas do pátio, a cortina da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as cortinas de todos os utensílios usados no seu serviço. Eles servirão em tudo que diz respeito a essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas será feito segundo o mandato de Arão e de seus filhos. Confiarás à sua guarda tudo o que tiverem de transportar. Será este o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu serviço estará sob o mandato de Itamar, filho do sacerdote Arão. Então aqui nos fala sobre as funções e as responsabilidades dos filhos de Gerson, os gersonitas. Eles foram encarregados de carregar as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua cobertura de peles marinhas, a entrada do tabernáculo, as cortinas do átrio, os cordas e todos os equipamentos que eram utilizados nesse serviço. Gente, uma coisa muito interessante aqui é que tanto os coatitas quanto os gersonitas e os meraritas, todos eles não agiam ou faziam as coisas segundo as suas vontades, mas eles tinham uma direção daquilo que eles iriam fazer. Eles não, eu vou carregar isso aqui desse jeito, eu vou amarrar isso aqui desse jeito, eu vou dobrar isso aqui desse jeito. Eles tinham já uma direção de como eles deveriam fazer as coisas. Assim também acontece com a gente nos dias de hoje. A gente não deve agir de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o que a gente quer, de acordo com o que a gente acha que é certo. A gente deve estar sempre fazendo tudo de acordo com a direção que o Espírito Santo nos dá. Amém? Quanto aos filhos de Merari, os contarás conforme seus clãs e suas famílias. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aqueles que prestarem serviço na tenda da congregação. Isto é o que deverão transportar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, suas varas, suas colunas e bases, como também as colunas ao redor do pátio, suas bases, estacas, cordas e todos os utensílios usados no seu serviço. Designarás nome por nome os objetos que devem transportar.
Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, debaixo da orientação de Itamar, filho do sacerdote Arão. Então aqui está falando as funções dos filhos de Merari, quais eram suas responsabilidades para transportar o tabernáculo. Eles foram encarregados de carregar as mesas do tabernáculo, suas barras, suas colunas, suas bases, as colunas do pátio, né, ao redor, suas bases, estacas, cordas, tudo aquilo que estava relacionado a esse serviço, eles que eram os encarregados. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os filhos dos coatitas conforme seus clãs e suas famílias. Todos os homens da idade de 30 anos para cima até os 50 que entraram para o serviço da tenda da congregação, contados segundo seus clãs, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, todos aqueles que deviam servir na tenda da congregação, os quais foram contados por Moisés e Arão conforme o mandato do Senhor dado a Moisés. Então aqui está falando sobre essa contagem que foi feita dos filhos de Coate, segundo a determinação de Deus. Os gersonitas foram contados conforme seus clãs e suas famílias. Todos os homens da idade de 30 anos para cima até os 50 que entraram para o serviço da tenda da congregação, contados conforme seus clãs e suas famílias, foram 2.630. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson. Todos aqueles que deviam servir na tenda da congregação, os quais foram contados por Moisés e Arão, segundo o mandado do Senhor. Então aqui foi a contagem dos filhos de Gerson. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, conforme seus clãs e suas famílias. Todos os homens da idade de 30 anos para cima até os 50 que entraram para o serviço da tenda da congregação. Contados segundo as suas famílias foram 3.200. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais foram contados por Moisés e Arão, segundo o mandato do Senhor a Moisés. E aqui foi a contagem dos filhos de Merari. Vocês devem ter percebido que a discriminação, né, para participarem do censo foi igual para todas as famílias, tanto de Coate, quanto de Gerson, quanto de Merari. Homem da idade de 30 anos para cima até 50 anos. Então tinha uma idade para começar e tinha uma idade para terminar, né? Não podia ser qualquer um. Isso nos mostra a maturidade, nos mostra que somente aqueles que são maduros, que não fazem suas vontades, que realmente matam a sua carne e deixam que a vida de Deus flua para todo o seu ser, se tornam a expressão de Cristo, né? São aqueles que transbordam do Espírito Santo. Essa idade não é uma idade real, né? De 30 anos até 50 anos, mas ela aponta e representa a idade espiritual, a maturidade espiritual. Somente aqueles que são maduros, né, que transportam Cristo, que testemunham Cristo. Tem muitos que, apesar de já terem a vida de Deus dentro deles, ainda não brilha tanto, ainda não se tornou a expressão deles, mas assim que eles entenderem isso e deixarem toda essa informação que já está no Espírito fluir para a alma, deixar o Espírito tomar conta deles, né, seguirem a direção do Espírito Santo, eles também serão testemunho de Cristo aqui na Terra. E assim como Cristo é o testemunho do Deus invisível, nós também devemos ser o testemunhas de Cristo. Amém? Número total de todos os levitas contados por Moisés, Arão e os líderes de Israel, conforme seus clãs e suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50, que entraram para o serviço de transportar a tenda da congregação, foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor a Moisés, foram contados cada qual segundo o seu serviço e segundo a sua obrigação. Assim foram contados conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui fala o número total dos levitas que carregariam o tabernáculo, cada um com suas responsabilidades, suas obrigações e dentro dos requisitos que Deus havia estabelecido. Cada um com sua função para fazer com que o tabernáculo de Deus se movesse, apontando para nós a igreja como extensão desse tabernáculo que é Cristo, onde cada um de nós temos uma função para fazer com que Cristo se mova aqui na terra, para fazer com que todos vejam que Deus habita no meio de seu povo, mas especificamente cumprindo toda a dispensação da economia de Deus, onde ele se dispensou para dentro do seu povo, ele se dispensou para dentro de nós. De hoje ele é um com o seu povo e seu povo é um com ele, por isso a gente deve dar esse testemunho e não expressar nós mesmos, mas transbordar do Espírito Santo, da vida de Deus que já está em nós. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.